Oi, eu sou a Duda Souza e bem-vindos a mais um vídeo no Duda Vlogs. E aqueles armários, aqueles corredores, aquele ônibus amarelo de outros filmes, é incrível. Você fica pensando, imaginando o tempo todo. E aí, como você tá? Você tá bem? Bom, aqui é separado em 9 prédios a Celebration High School, que é a minha escola. E eles têm 2 andares, cada um mais ou menos, assim. É bem grande mesmo, é muito, muito grande o pátio. Muito grande mesmo. Primeiro dia foi muito difícil. E aí, galera, tudo bom com vocês? Então, tô aqui de uniforme até, acabei de chegar pra comentar um pouco sobre o meu primeiro dia de aula. Eu acho que não vou conseguir falar isso agora, porque... Tchau. Primeiro que eu acordei, tava escuro, tava um breu tão grande, que, cara, parecia que era meia-noite. Eu não queria sair de casa, não queria. Eu acordei, eu falei assim, né? Vou acordar 4h30, o ônibus passa 6h15, então dá tempo de eu fazer um devocional, dá tempo de eu escolher minha roupa, de eu ver minhas redes sociais, dá tempo de eu tomar um cafezão. Primeiro que eu já acordei umas 5 horas, né? Não foi 4h30 porque eu queria dormir mais. E já fiquei toda nervosa, né? O uniforme, eu achei que ia ser uma coisa tão linda, mas na verdade é uma polo com tais cores da escola. Qualquer calça jeans, sapato é livre. Tem gente que vai de chinelo pra escola. É chinelo e meia, é moda aqui, né? Então, é bem complicado. Aí tem umas regrinhas básicas da escola, tipo, não pode usar bandana. Eu tô sempre igual. Sem maquiagem. Eu queria aparecer, que nem eu tô no vídeo, assim, ó. Eu estou bonita, né? No vídeo. Mais ou menos. Mas na escola eu vou toda acabada. Então isso não é legal. Não gosto de ir acabada pra escola. Mas é a vida, né? Já peço perdão pra vocês, porque é bem longo. Meu primeiro dia foi cheio de emoções. Eu fui pra esquina do meu condomínio. Lá não tem iluminação na rua. Então tava um breu, mas tão grande que eu fiquei morrendo de medo com a minha irmã. Eu falei, não é possível, a gente vai ser assaltado aqui. Mas aqui não é Brasil, né, galera? E a gente não foi assaltada. Aí a gente tava esperando o nosso ônibus. Que a gente viu de longe, parecia um caminhão de lixo. De noite, não dá pra você saber o que é amarelo, o que não é, o que é um caminhão de lixo, o que é o seu ônibus da escola. Não dá pra saber. E aí a gente foi entrar no ônibus, e o cara não deixou a gente entrar, porque ele falou que era só de menino. Mas no papel, tava o número daquele ônibus. E aí a gente ficou tipo, o que a gente faz? Só que aí ficou umas meninas no ponto, né? Aí a gente desceu, e uma brasileira que a gente encontrou aqui no condomínio, tipo, uma semana antes de começar as aulas. Ela tal. Aí a gente acabou indo no ônibus dela. Normal, o cara não falou nada, a gente entrou no ônibus. A gente sabia que era pra mesma escola da menina, então tudo certo. O primeiro dia foi mais graça. Aí a gente chegou, a gente teve que ir pro Guidance. Guidance é tipo a secretaria. E a gente foi pegar o nosso horário, que é o schedule. E pegamos o horário, são 7 aulas, com duração de mais ou menos 50 minutos cada uma. E você tem 5 minutos pra trocar de aula. Aqui não é o professor que troca de sala, é você. E como eu falei, são 9 prédios, então você tem que dar uma corridinha, porque às vezes tem que ir tipo do prédio 6 pro prédio 9, que é o que eu faço. Você tem 5 minutos pra trocar de prédio. Bateu o sinal, todo mundo foi pra sua sala. E eu fiquei lá esperando com a minha irmã. Só que aí o meu schedule saiu e dela não. E aí eu fiquei tipo... E agora, o que eu faço? Eu vou, te espero, eu não quero ir sozinha, não quero ir. E aí eu acabei indo, né? Aí eu perguntei pro monitor, tipo... Então, é meu primeiro dia, né? Onde que fica essa sala? Porque tá lá, prédio 7, número 130. Primeira aula, nome da professora, enfim. Aí eu fiquei tipo... Onde que é isso? Aí ele me explicou, só que era do lado do prédio. E só que tinha um monte de mato ali, assim. Sim, era possível. Aí ele viu que eu estava perdidona, aí ele foi e me levou até lá. Gente, assim, meu inglês é muito precário, né? E aí você chega falando que... Hi. E first day. Tipo... Help me. É muito assim. E aí todas as salas a gente chega a falar... It's my first day e tal, aí a professora te direcionava. Quando eu cheguei na primeira aula, Quando eu cheguei na primeira aula, eu tava morrendo de medo. eu dei vontade de chorar, porque ela não parava de falar, e eu não tava conseguindo acompanhar. E
E eu fiquei, tipo, ela não percebeu que eu tava ali, eu não consegui falar com ela porque ela não tinha reparado ainda. Aí eu fiquei, não, sabe isso? Aí eu comecei a respirar, falei, calma, calma. Aí depois de um tempo que ela tava falando, veio uma menina, ela falou pra menina me ajudar, brasileira. A primeira aula era English One, que é como se fosse, tipo, português do Brasil. Enfim. E aí a menina me ajudou, deu tudo certo. Essa primeira aula, a professora ainda fala... Ela fala inglês e ela fala espanhol. Ela vai intercalando. Então, dá pra entender. Aí eu fui mudar, né, de sala. E a segunda aula era dança. Sim, dança. Pensei, dança é legal, eu gosto de dançar. E é só imitar os passos. Até eu descobri que a gente ia começar com balé. Imagina, os nomes em francês e eu tendo que aprender inglês. E não para por aí, né? Porque depois de uma semana, o professor deu um teste, assim, tipo, umas perguntas, perguntando o que era cada passo. Tipo, demi, plié, um negócio assim. Eu até sei o que é, só que pra explicar em inglês, não rola. Não consegui. Deu a terceira aula, foi Intensive Read. Eu acho que é assim, claro. Aí a professora também, só fala inglês, não entendendo nada. Só que a menina da primeira aula, encontrei com ela na terceira aula. E aí ela me ajudou, tipo, ela traduziu exatamente tudo. Obrigada, amiga, você salvou meu primeiro dia. Aqui, você não tem uma turma que você vai trocando, né? Tipo, a turma inteira troca de sala. Não. Cada um tem o seu horário. E eu, na minha sala, tem gente do primeiro, do segundo. Não é tipo... É uma loucura, mas é muito legal. E a tecnologia das salas é incrível. Porque tem, tipo, um projetor e tem uma câmera na mesa do professor. Um negócio assim, ó, tipo, que parece uma luminária. Que pega a folha do professor. Então ele explica ali no lugarzinho dele, explicando a matéria aqui, apontando e você vendo na lousa. Incrível, incrível. E como cada sala é pra aquele professor, então tem todos os materiais lá. Você pode deixar seu material de tal professor lá. Que os professores também têm isso, cada um tem seu material. Um professor quer só um caderno. O outro professor quer um fichário só pra ele. O outro professor precisa de dicionário. Então, tipo, se você quiser, você deixa na sala. Terceira aula, tá, beleza. Aí, a quarta aula foi Ciências Marinha. Falei, nossa, mano, que interessante. Aí eu lembrei que é inglês. Aí eu... Não é tão interessante assim. Essa aula eu tô perdida até hoje. Vai fazer um mês de aula e eu me perco todos os dias nessa aula. Nossa, eu não aguentava essa aula. Até porque eu não conhecia ninguém. Cheio de hispano falando. Nossa, essa aula cheia de hispano, falando. Enfim, mas aí eu acabei fazendo amizade. Porque eles viram que eu era brasileira. E eles ficaram, fala alguma coisa em português. Tipo, eu entendo espanhol, eu entendo inglês, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Tem um menino que eu descobri que a gente tem 4 aulas juntos. Fui descobrir isso essa semana passada. E aí, a gente se vê bastante. Aí ele perguntou, né? Você fala espanhol? Em espanhol. Aí eu, sí, pero no mucho. Aí ele começou a dar risada, porque, tipo, isso é totalmente espanhol, sí, pero no mucho. Eu não sei se é engraçado, eu sei que a gente fez graça disso. E toda vez que ele vem e fala, sí, pero no mucho. E tem até um amigo dele que sempre me fala isso pra mim. E eu fico, tipo, esse amigo dele me adicionou no Snap. A gente conversa em inglês, em espanhol, em português. É muito engraçado. Porque assim, ele não sabe muito português, mas ele começou falando comigo em português. E aí tem coisa que ele pergunta em inglês e eu respondo em inglês. Aí tem coisa que ele pergunta em inglês, eu respondo em espanhol. E por aí vai. É uma loucura. Desviei do foco, né? Aí teve intervalo. Intervalo é 1 hora. Isso é bom, isso é ruim. Os 30 primeiros minutos, eles chamam de surge. Surge é onde você pode ir na sala de algum professor, se você perdeu alguma matéria, se você quer adiantar alguma lição, se você quer fazer algum trabalho. Enfim, você decide. Eu tô assim, já tá bem melhor. Primeiro dia foi terrível. Eu não queria contar pra ninguém de tão tenso que foi. No intervalo, é bom que é todo mundo junto, né? Então eu encontrei a minha irmã e a minha amiga da igreja, que me salva muito. E aí, ficou tudo bem. Mas os últimos 10 minutos pareciam eternos, porque a gente tava no tédio, a gente tava com calor. Não queria mais sair daquela escola, porque, né, era pra estar acabando, mas não tava. Tava na metade ainda. A quarta aula era coro. Gente, coro é muito louco. É muito legal. É muito legal. Só que o ensaio deles é diferente. E aí, eu imitava. Quando ele tava explicando o negócio, ele explicava e a gente ia pra prática. Só que na prática, assim, você tem que respirar, né? É canto. Pra você poder começar a praticar alguma coisa. Eu sempre ia meio que sem fôlego, porque eu não entendia que era pra respirar. Primeiro dia. A minha sexta aula foi... DLA. Eu não lembro como que é as palavras, é que eu gravei DLA agora. DLA, que é tipo desenho. É porque assim, é um suporte pra quem
É novo, pra quem é estrangeiro, né? E tem o programa ESOL, que é pra estrangeiro. E aí só tinha hispano. Gente, tem muito hispano, muito hispano. O que eu achei que eu sabia falar espanhol, eu descobri que eu não sei, porque eles falam muito rápido. Às vezes eu falo assim. Despacito. Aí tem gente que zoa comigo e começa a cantar, e tem gente que fala, tipo, ai, não aguento mais ouvir essa música. E eu fico, tipo, problema seu, é pra você falar devagar. Aí eu cheguei lá, tinha que desenhar alguma coisa que representasse o seu país, que você gostasse de lá. Eu falei, vou desenhar o quê? Gostava das pessoas, eu gostava de música, de praia. Eu falei, eu desenhei uma praia, que é mais fácil, né, gente? Não sei desenhar. Tem que estar me inspirada pra desenhar. Eu desenhei uma praia, beleza. Então tempo a professora falou pra eu apresentar lá na frente. Eu não. Eu falei, não, meu inglês é péssimo, eu, sorry, my English is very, very little. My English is terrible. Falei exatamente isso. Ela não, é em inglês, né? A gente, todo mundo aqui pra aprender e tal. E eu fiquei tipo. Não precisa, linda. Ela me fez ir lá, tipo, ela começou a falar em espanhol também. Essa professora fala um pouco espanhol também. Então ajuda. Enfim, eu tinha que me apresentar. Tipo. Eduarda, porque eles me chamam assim. Na verdade, eles chamam de Maria Matos. É bem legal, pra eu acostumar, às vezes as pessoas sacavam que era eu e eu não. Às vezes a professora vem me chamar de Eduarda. Ela fala assim, Eduarda. E eu fico tipo, ah, sou eu. Aí, no primeiro dia, aqui. Não, é here. Que é a mesma coisa, né? Eu não tô acostumada. Mas tava, né? Que agora. Aí eu tava lá falando, aí do nada, uma menina fala em português. De que parte do Brasil que você é? Aí eu fiquei tipo, você é brasileira. Mano, é muito legal encontrar gente brasileira. Essa também foi minha salvação. Aí eu falei, essa é de São Paulo. Ela percebi pelo sotaque. Aí eu. E ela era do Rio. Aí eu. Ah, entendi. Aí ela falou pra ver meu schedule pra ver se tinha alguma aula. Só era aquela que a gente tinha. Ela se chamava também Maria Eduarda. Eu descobri que tem muita Maria Eduarda nessa escola. Fiquei um pouco triste, né? Até porque o meu login de Intense Reading dá problema toda vez, porque eles trocam a minha senha e eu tenho que fazer todas as atividades de novo, porque tem várias Marias Eduardas. Eu achei que eu ia ter um nome diferente aqui, mas não é. Fomos para a última aula. Eu vi, era álgebra. Aí eu, amém, matemática. É só número. Peguei aquele esquema, me pesei, babá. Professora. Né? É o jeito dela, ela me pagando. É engraçado, porque aqui é Miss e Mister, né? E aí é Miss e sobrenome, Mister e sobrenome. É muito engraçado. Eu descobri que aqui você não fala teacher, é Miss ou Mister, depende de quem você tá falando. Os hispanos, eles falam Missy. Isso irrita muito, muito. Mas tudo bem. Cada um. Eu queria chorar, porque ela falava muito rápido. E aqui tem meio que uma série diferentes, e aqui se usa pés e milhas e não, tipo, quilômetros. E eu fiquei tipo, quanto que vale um pé? Quanto que vale uma milha? Aí eu, ai gente, eu queria A chorar. única coisa que eu tinha certeza que eu era boa nessa vida eu não estava conseguindo fazer. E eu vi que era uma coisa de bebezinho, que era uma coisa fácil. E eu não estava conseguindo fazer. Eu queria morrer. Sabe 12h15? A gente foi lá na secretaria pra ver se o ônibus ia ser o mesmo dos meninos, né? Ia trocar. Falou não, que é o ônibus certo. A gente foi lá, em questão de 5 minutos. A gente saiu pra ir pegar o ônibus, não tinha mais nenhum ônibus. A gente teve que ir na secretaria do lado de fora da escola, que é uma outra secretaria, pra poder ligar pra minha mãe, pra ela ir buscar a gente. Só que eu tava trabalhando e meu pai tava fazendo alguma coisa, ele tava voltado. Então ele demorou um pouquinho e tava trânsito. E ele chegou 4h30. Eu estava morrendo de fome, eu estava morrendo de sono, eu não queria mais ouvir inglês, eu não aguentava mais aquele lugar. Eu não queria nunca mais pisar lá, nunca mais. Tá, eu sou um pouco dramática? Sou, mas foi péssimo, péssimo. Eu não entendi as coisas. Pra mim, que eu sempre fui uma pessoa que se deu bem na escola. Escola era a minha vida, eu sempre amei a escola. Eu amava segunda-feira, eu não gostava de sexta porque eu não ia ver meus amigos no dia seguinte. Eu era uma pessoa que era amiga dos professores, eu era amiga dos coordenadores, dos diretores até. Sabe, você tinha aquele negócio de amigo, é a sua língua, só por ser a minha língua já era mais fácil. Como me arrependo às vezes de ter reclamado da minha última escola, porque eu não tava me acostumando, porque eu não gostava, e... Cara, era a escola que falava em português, isso já era muito. E eu não sabia disso. Acabou. Depois de uma eternidade. Depois de 7 aulas. As aulas começam 7h10 e acabam 2h15. Você fica muito tempo, muito tempo. São 7 aulas, ouvindo inglês, 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 espanhol. Ouvir um português às vezes é bom. Então você que está me assistindo e tá na escola, valoriza o que você tá tendo. Porque poderia ser pior. Você poderia não estar entendendo nada. Se esforce de verdade para você conseguir um futuro melhor. Estude. Estudar é tão bom. Eu amo estudar. Inglês é... Estudar inglês é chato, vou ser sincera, tá sendo muito chato. Porque assim, eu tenho que entender a matéria, traduzir pro português. Aí eu faço a lição, aí eu traduzo pro inglês de novo pra poder responder. Então eu tenho isso agora, o começo é muito difícil, eu tenho um mês só aqui. E eu tô vendo várias dicas agora no YouTube, com pessoas e tal, né, pra poder dar uma melhorada. Até então, pra mim, eu conhecia 2 brasileiras apenas. Aí eu descobri que na minha primeira aula tinha mais gente. Conforme o tempo, eu fui descobrindo. Vai fazer um mês que eu tô na high school. Tem já meus amigos brasileiros, tem um amigo meu da igreja, né? Tem a minha irmã e a minha outra amiga. Então, tipo... Isso me salva. Me salva mesmo.
E é engraçado que quando as pessoas em espanhol tentam aprender um pouquinho de português, eu me sinto mal bem, porque eles estão tentando ali, assim, né? Porque a maioria é hispano. E às vezes eu tô sozinha com o hispano, e aí eles ficam tipo, como que fala isso? Tem um hispano até que ele sabe um pouquinho de português, porque o amigo dele é brasileiro. E aí ele sempre fala, bom dia, que eles têm esse sotaquezinho assim, né? É engraçado. A minha aula de couro, eu tive que trocar porque era pago um negócio mó caro. Aí eu mudei pro basquete. Aí no basquete não tava dando certo, não tava entendendo. Tinha que pagar um negócio também. Aí eu mudei depois pra espanhol. Só que espanhol era pra hispano nativo. Era uma aula de espanhol. Quer dizer, era uma aula inglês pra hispano. Eu não sei direito explicar. Aí eu mudei pra espanhol. Só que eu fui ver com a minha amiga, eu com a Vicky, né? Aqui, a da igreja. Eu falei assim, Vicky, mudei de aula. Ela de novo, eu falei, é. Aí ela falou assim, não, pera, essa aula é pra praticante de espanhol. Aí eu, como assim? É, pra hispano nativo. Aí ela, não. Pra trocar eu rolê. Aí eu fui lá trocar de novo. Aí ela colocou em um negócio pra enfim, eu fui. Isso era tipo a segunda semana de aula já. E aí, a professora ligou pra minha consulor e minha conselheira. E aí falou assim, você mandou uma aluna que não sabe inglês, a minha aula toda é inglês pra eles aprenderem espanhol. Não tem como fazer. Não dá. Entendeu? Essa aula não dá pra ela fazer, porque eu vou ter que... Não dá. É simplesmente isso. Aí a minha amiga, Duda, ela tava nessa aula também. E aí ela foi lá comigo no Guidance, que é a secretaria, pra trocar de novo. Enfim, aí eu fui pra aula de PF, que é Personal Fitness, é tipo educação física. Aí eu fiquei nesse mesmo, né? Depois de um bom tempo. Tem dias que não dá. Tem dia que é normal, tem dia que é tudo bem, mas tem dia que eu quero morrer naquela escola. É tenso. Esse vídeo vai ficar muito longo, porque falar de escola, da minha escola aqui, pra mim é uma coisa tensa, né? E, cara, mas assim, dias melhores virão. Que eu posso falar pra você que dias melhores virão. E que Deus está no controle de tudo. É isso que me ajuda. E que agora eu sou louca pelos meus fins de semana, porque quando eu vejo realmente os meus amigos da igreja, a minha célula linda, que eu amo, o encontro de jovens e domingo. Gente, fim de semana pra mim virou minha vida agora, porque é onde eu tenho meu conforto, é onde eu tenho pessoas que gostam de mim, é onde eu consigo me comunicar, é onde eu tenho meu grupinho, sabe? E não é. Um dia eu tenho que ficar me esforçando pra falar inglês, pra entender. Cara, às vezes é decepcionante você não entender uma matéria. Até hoje, esse Rismarinha, eu não entendo nada. Nada. Mas assim, esse primeiro ano vai ser complicado, né? E eu tenho que ter uma coisa na minha cabeça que nem tudo é nota. E que a nota não define a minha inteligência, mesmo que pessoas já tenham me chamado de burra nessa escola. Sim. Brasileiro, só pra avisar. Aquele leve trauma, né? Tipo, nossa, mano, como você é burra, como que você não sabe isso? Porque eu não sabia entrar no site da escola e na minha casa pra ver uma nota. Não é fácil entrar no site da escola, tá? Não é tão simples. E pra quem não sabe, eu prefiro, acho que nem comentar direito, porque senão eu vou me estressar. Enfim, eu sei que eu não sou burra, que é uma fase, eu tenho que manter o foco nisso, manter o foco no meu futuro, que eu vou ser bilíngue ou até trilíngue, porque eu vou estar aprendendo espanhol junto. E eu posso ser até poliglota se eu aprender mais línguas que eu pretendo aprender. Cara, e assim, Deus sabe o que faz. Então não se preocupa, sabe? Segue o seu sonho, não desiste dos seus sonhos. Se você precisar de alguma dica de estudar ou, sei lá, algum incentivo, pode me chamar nas minhas sociais, que eu vou deixar na descrição. Deixa nos comentários o que você achou, o que você tem dúvida, o que você queria pra poder estudar mais, porque... Eu amava estudar. Então, eu também ajudava as pessoas, sabe? Isso era a minha vida. A minha vida tava tão legal, eu não sabia. Mas como eu disse, é só uma fase. E meu pai vive dizendo que eu ainda vou chegar e falar, nossa, mas já acabou? Porque eu sempre comecei odiando minhas escolas. Já mudei minha escola. E depois eu amava. Teve uma escola que eu fiquei um ano inteirinho querendo sair, né? Mas enfim, mas ela faz falta. Ela infelizmente faz falta. Ou felizmente, né? Não sei. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, se você quiser me acompanhar. Queria agradecer um amigo meu, o Dudu, que tá sempre me ajudando com o canal. Eu vou deixar o canal dele na descrição, vai lá, se inscreve, dá uma olhada no canal dele. Ele tem me ajudado muito com o canal, com as dicas dele. E se o meu canal tá bom assim, é porque ele ajudou muito, muito mesmo. Então é isso, meus amores, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.